noite. Como vocês estão? Descansados do feriado? Sim, né? Então vamos lá retornar a nossa conversa aí sobre cuidados paliativos. Hoje eu trouxe um assunto para discutir com vocês que é algo bastante particular, bastante individual. Então, antes de iniciar a aula, eu preciso colocar para vocês que eu respeito muito todos os pontos de vistas, todas as religiosidades, tá? Então, não tem problema. Cada um de vocês tem sua doutrina, tem sua religião, isso que é importante para cada um. Mas a espiritualidade é algo que contribui com um contexto muito importante se falando de cuidados paliativos. Então, é exatamente esse contexto que eu quero conversar com vocês na aula de hoje, tá? Como esse atendimento do cuidado paliativo, ele abrange bastante aquelas pessoas que estão ali no final da vida, acaba tendo uma importância muito grande a gente falar sobre a espiritualidade, a gente poder conviver com várias opiniões, com vários exemplos, tá? Então, de maneira bem tranquila e respeitosa, vou passar para vocês o que os artigos e as literaturas trazem para nós profissionais da saúde como forma de agregar a espiritualidade perante os cuidados paliativos. Então, vamos lá. Vou iniciar a aula trazendo para vocês um trecho de um diálogo de um médico chamado João Batista Alves, tá? Ele é um médico paliativista, ali pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, e ele diz o seguinte, deixa eu só pegar minha canetinha aqui, só um minutinho, marca texto. Ele diz que viver a espiritualidade é algo individual, que pode ocorrer de forma natural na vida ou suscitado pela fase de doença ou algum sofrimento, e na proximidade da morte, essa espiritualidade ela pode atingir um significado como nunca o teve antes, o que é de grande importância para que ocorra processo de superação, já que essa espiritualidade ela ajuda essas pessoas a restaurar aí a esperança e encontrar um significado para a vida diante daquele momento tão difícil da doença, do processo da doença que ele está passando. Então, se vocês me perguntar que tem algo definido, que cada pessoa ela é obrigada a ter um nível de espiritualidade, não tem como, gente. Como o trecho do médico disse, a espiritualidade é algo que se constrói, algo que se adquire, de acordo ali com a sua vivência, de acordo com a história de vida de cada pessoa, respeitando ali de forma singular, de forma individual, tá? E esse processo ele ocorre de forma natural. E é importante que eu fale para vocês que isso ocorre num processo natural, porque até nós, enquanto profissionais de saúde, às vezes eu não posso exigir tanto de alguns profissionais que eles trabalhem com a espiritualidade dentro do cuidado paliativo, porque é algo que você vai conquistar, que você vai adquirir de forma natural. Então, deem o tempo ao tempo, tá? Pessoas que têm um nível de sensibilidade maior, que têm a sua doutrina aí já adaptada, excelente. E quem não tem, não se preocupe. Isso é um ato de respeito, tá? De poder compreender e respeitar as vontades do outro, certo? Por que eu trouxe esse contexto histórico para a gente estar relembrando ali? Não sei se vocês se lembram, não só no cuidado paliativo, mas ali quando a gente vai estudar o processo histórico da história da enfermagem, quando a gente lembra ali da história de vida de Florence Nightingale, percebam que o cuidado, a saúde, ela estava voltada totalmente para a área de abrangência espiritual.
que a literatura traz para a gente? Que a ligação entre a ciência, a medicina, a educação e as práticas curativas e a espiritualidade, ela se perdia ali nas noites dos tempos. Crenças e práticas religiosas, através da história documentada, têm sido associado com saúde e práticas de cura. Todas as civilizações humanas antigas, né, lidaram ali com doenças físicas em termos religiosos e espirituais. Vocês se lembram que a maioria das pessoas eram encaminhadas ali para santas casas, né, de misericordiosas, Santa Casa de Misericórdia, e que essas pessoas, esses doentes, eles eram tratados e curados ali por grandes pessoas, por grandes religiosos. Aí aqui eu trouxe uma imagem de uma pessoa, né, num sofrimento aqui, um processo patológico, e ao redor dele observam na imagem as pessoas em oração, né? E o sentido dessa contextualização é justamente isso, para vocês entenderem que é algo que foi construído já há milhares de anos, tá? Então, por séculos, os estabelecimentos religiosos, eles regulavam e controlavam a ciência e a medicina. Exatamente isso que eu falei para vocês, as santas casas, né, de misericórdia, né? Então acaba controlando também a forma de educação, os cuidados em saúde. Eram as ordens religiosas que foram responsáveis ali por construir e estabelecer os primeiros hospitais e os hóspices há 1.700 anos atrás. Então, muitos profissionais e faculdades, também as universidades, ainda hoje são mantidas por ordens religiosas. E é verdade, esparramada aí pelo Brasil, ainda se tem muitas instituições que têm ali como gestão, né, pessoas que gerem aquela instituição, são santas casas, são fleiras, então isso ainda existe na nossa atualidade. Mas, professora, quando a senhora fala em espiritualidade, eu não consigo entender o que difere o ato de você ter uma religião para você ter uma espiritualidade. O que vocês acham? É a mesma coisa? São definições que se completam? Respondem aí para mim que eu vou ouvir daqui. Ah, o quê? Isso mesmo, exatamente isso. Ouvido aqui, viu, gente? A religião, entendam que ela é um sistema organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos que são designados ali para facilitar uma proximidade com o sagrado ou transcendente. E quem que é o sagrado ou transcendente? Depende que doutrina você segue, que religião. Para muitas pessoas, esse sagrado é Deus, para outras pessoas é um poder superior, para outras pessoas é a realidade última. Então, cada um tem ali sua forma de receber a sua religião e manifestar, tá bem? E a religião também, ela estabelece ali o entendimento do relacionamento e a responsabilidade individual para com os outros, vivendo ali na comunidade, tá? Então, esse é o conceito de religião. Já quando eu falo da espiritualidade, ter uma espiritualidade, você estar bem com a sua forma espiritual, é quando você busca ali de forma pessoal um entendimento das respostas de questões sobre a sua vida, tá? Então, quando eu falo de espiritualidade, é sobre o significado e sobre o relacionamento com o sagrado ou transcendente, o qual pode levar a um aumento de desenvolvimento dos rituais religiosos e a formação da comunidade. Então, dá para entender aqui que a espiritualidade é algo que eu trato ali, né, numa busca pessoal, que eu faço ali aquele entendimento, aquela reflexão de tudo à minha volta para entender as respostas, né, que o universo ele está propondo para mim e que através dessa espiritualidade eu posso acarretar ali um desenvolvimento para evoluir nos rituais religiosos e para a formação de uma comunidade. Então, espero que vocês tenham pegado aí a diferença da religião para a espiritualidade, tá? Então, por que não trazer Florence para essa nossa discussão? Eu não poderia deixá-la
fora, né, de falar de cuidados paliativos, espiritualidade, sem trazer para vocês essa percepção de Florence. Então, o que que ela diz? O que nós podemos entender por espiritualidade? Nós não podemos chamar de amor, admiração, veneração, tampouco a confiança que um ser humano tem em outro. Isto nós chamamos de influências humanizadoras. E aí, vocês concordam? Mas sentimentos advindos da consciência de uma presença superior à humana, desconexa da materialidade, isto nós podemos chamar de influência espiritual. Então, a influência espiritual, gente, é algo que vai além, muito mais do que qualquer bem material, né? Qualquer sentimento aí que não seja advindo da nossa consciência, tá? Então, a espiritualidade é um sentimento muito forte que a gente desenvolve no decorrer da nossa vida e da nossa vivência. E, em se tratando de espiritualidade, gente, eu tenho mecanismos fisiológicos que respondem ao meu nível de espiritualidade. Então, quando eu tô ali com um nível de espiritualidade que ele seja ali algo que vá trazer bons resultados, eu tenho uma grandiosa redução ali da minha situação de estresse, eu tenho uma melhora do meu sistema cardiovascular, do meu sistema endócrino, do meu sistema imunológico, enfim, a maquinária do nosso organismo, quando eu estou bem fisicamente, fisiologicamente, mentalmente e espiritualmente, todos os meus órgãos e sistemas, eles vão responder e trabalhar de forma positiva. Então, tá aí uma das importâncias bastante positivas que a literatura traz para a gente sobre o mecanismo fisiológico da espiritualidade. Aí eu trouxe, os pacientes têm necessidades espirituais. Olha aí os números, né? Então, por que não falar dos números? Foi feito um estudo com 230 pacientes portadores de câncer em estágio avançado. Desses 230, gente, 88% dos pacientes relataram que a religião foi pelo menos alguma forma importante na vida deles. Entretanto, um pouco menos que a metade, sendo aí 47%, já falaram que as suas necessidades espirituais foram minimamente ou não foram em nada atendidas por suas comunidades religiosas. Vocês estão percebendo que são várias percepções, são várias necessidades. Então, por isso que é um assunto polêmico e que a gente tem que aprender a respeitar, tá? E mais ainda, eu trouxe um número de 72% que falaram que as suas necessidades foram minimamente ou não em nada atendida pelo sistema médico. Exemplo, médicos, enfermeiros ou capelões. Então, por isso a necessidade de nós, enquanto equipes, nós, enquanto enfermeiros, estarmos pelo menos preparados para iniciar esse trabalho, tá? Trabalhar aí essa forma espiritual com os nossos pacientes terminais. Aí eu trouxe uma pergunta, o que vocês acham? As crenças religiosas, elas influenciam as decisões dos pacientes sobre o seu tratamento? O que vocês acham? Sim ou não? Ouvi daqui. Depende, né, gente? Tem algumas pessoas que seguem crenças, que seguem doutrinas e que elas são devidamente atendidas. Então, como exemplo, né, pessoas que seguem ali as crenças, as doutrinas ali de pessoas que são testemunhos de Jeová. Não sei se tem alguém na sala que faz essa prática. Geralmente eles têm aí alguma influência em alguns procedimentos que são realizados. Então, é um assunto que gera bastante polêmica, bastante discussão, pelo fato que restringe, né, alguns tipos de procedimentos e que a gente só vai saber lidar quando a gente chegar lá na prática e passar por isso. Então, a resposta para a pergunta é: crenças religiosas, elas influenciam sim, elas influenciam ali na oferta da dieta, na cooperação com o tratamento médico.
tomar ou não a quimioterapia ou a radioterapia, aceitar ou não a transfusão de sangue, que foi o exemplo que eu trouxe para vocês do Testemunho de Jeová, né? A vacina das crianças, o cuidado pré-natal, tomar ou não antibióticos e os outros medicamentos, a mudança do estilo de vida, aceitar o encaminhamento a um psicólogo ou psiquiatra, o retorno à consulta médica, enfim, percebam que a maioria das práticas elas são ali incentivadas sim pela sua prática, pela sua crença religiosa que você estabeleceu para a sua vida. Então, isso tem uma importância muito grande. Então, só para relembrar aqui com vocês, né? O conceito aí da OMS, os cuidados paliativos, eles foram definidos ali pela OMS em 1990, tendo uma redefinição ali em 2002. Então, já falei para vocês, né, que consiste essa prática na assistência promovida ali por uma equipe multiprofissional. E qual que é o objetivo, né? Melhorar a qualidade de vida daquele paciente, dos seus familiares, diante ali de uma doença que possa ameaçar a vida daquela pessoa, agindo de forma preventiva, aliviando o sofrimento, né? Trabalhando ali a identificação precoce de alguns sinais e sintomas, executando ali uma avaliação impecável daquela pessoa e tratando principalmente a dor, gente, dos demais sintomas físicos, sociais, psicológicos, e olha quem aparece aqui, espirituais. Então, tá vendo que é um assunto importante, não é algo que eu tô falando em vão para vocês, porque a espiritualidade ela vem ali já instituída na definição da OMS. E aqui eu gosto de trazer números para vocês entenderem. Essa aqui foi uma pesquisa feita pela Datafolha lá em 2007 e mostra que a percepção das pessoas em relação a algumas coisas. 86% dessas 5.700 pessoas que foram entrevistadas acreditam em vida após a morte. Olha o tanto que é particular nessas percepções. 99% dos entrevistados acreditam que Deus existe. 97% acreditam que o Espírito Santo existe. 33% acreditam em reencarnação. E 85% acreditam que todos nós, seres humanos, temos alma. E vocês? Em que vocês acreditam? Fica a dica aí dessa reflexão. Acreditam em vida após a morte? Acreditam que Deus existe? E o Espírito Santo, gente? E a reencarnação? Então, reflitam aí a respeito desses conceitos, tá? Que é uma contribuição muito grande para a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, tá bom? Então, nessa ótica dessa definição, desse contexto inicial que eu trouxe para vocês, nós, profissionais da saúde, temos um importante papel, gente, para auxiliar o paciente a se conhecer durante o processo ali, né, da doença que está em curso, principalmente aqueles que estão ali na berlinda ali já, né, com risco de morte, tá? Já está num estágio bastante avançado, que estão ali tentando buscar um sentido para a sua vida. Então, recomenda-se também que nós, enquanto equipe, a gente haja amparando ali e oferecendo uma segurança de cuidado para aquela pessoa que está acometida, para os seus cuidadores que estão prestando-lhe aquele cuidado de forma diária, para a sua família. De que forma? Dando um sentido a esse momento da sua vida, dando uma importância, tá? Mesmo a gente sabendo que a cura ela não é mais possível. Então, independente da gente entender que existe cura ou não para aquela determinada situação, é um ser humano. Então, a gente deve tratá-lo ali de forma igualitária, tá? Respeitando principalmente a sua história e os seus sentimentos. Então, no enfrentamento ali de doenças pelo ser humano, as pesquisas frequentemente têm demonstrado que as crenças espirituais, elas influenciam neste processo, tá? Seja de forma positiva ou negativa. Então, considera-se que seja cada vez mais necessário conhecer a demanda de cuidados espirituais dessa pessoa. Então, por isso que eu achei super necessário trazer esse assunto para a gente conversar hoje, tá? Então, é por isso que é importante elaborar aí uma equipe de saúde,
para que se consiga executar ali um plano de atendimento com anamnese bastante construtiva. Quando eu falo anamnese, uma anamnese espiritual, tá, gente? Daquelas que você consiga coletar o maior número de dados e sentimentos. Lógico, se você tiver uma abertura, tiver um vínculo de confiança já planejado para isso, tá? Sempre documentando, certo? Avaliando ali os aspectos biopsicossociais. E através desses dados que a gente conseguiu coletar por meio do histórico, nós profissionais podemos buscar um suporte aí totalmente direcionado às crenças daquele indivíduo que está ali sendo tratado como cuidados paliativos, tá? Dessa forma, a gente consegue proporcionar um ambiente que possibilita rituais religiosos, que talvez é algo que é importante para aquela pessoa, tá? Poderemos desenvolver uma postura mais acolhedora com a comunidade de fé do paciente. Então, vocês entenderam aí que a partir do momento que eu busco a história, que eu coleto as informações, que eu faço aquela anamnese espiritual, eu consigo conduzir o meu plano de cuidado de maneira super assertiva em relação àquele paciente. Se vai ser levando um líder religioso para acalmar o coração dele, se vai ser acendendo uma vela, enfim, tem uma magnitude de situações, de exemplos que podem ser feitos quando você conhece o seu cliente, quando você conhece o seu paciente. Dessa forma, a espiritualidade ela se mostra bastante significativa, tá? Na área do cuidado paliativo. Por quê, professora? Porque quando eu consigo trabalhar a espiritualidade e o cuidado paliativo, eu consigo ali, pelo menos, reduzir o sofrimento daquela pessoa, né? Não esquecendo também que a espiritualidade ela pode influenciar na maneira que os pacientes enfrentam os problemas de saúde, proporcionando ali um bem-estar, não só apenas diante da morte, tá? Então, espiritualidade é algo que precisamos sim falar, tá? Nesse momento, nesse tempo de acolhimento que eu estou compartilhando com vocês, influenciando para que quando vocês saírem ali no mercado de trabalho, vocês consigam agir exatamente, né? Com essa forma humana, tá? Com essa forma de reconhecer as necessidades do outro, daquele que vai ser assistido, sobre a sua responsabilidade, certo? Do cuidado ali revestido na forma de compaixão, como eu falei para vocês, a compaixão é algo que deve ser respirado. Eu falo que deve ser respirado porque a gente provavelmente a gente não consegue sobreviver sem ter compaixão pelo outro, tá? Então, não ter medo do sofrimento do outro e o assumindo dentro de si. Compaixão ali que reconhece a dignidade daquela pessoa em sua máxima vulnerabilidade, não somente na sua força, tá? É um tempo de afirmar que a vulnerabilidade humana, ela não é indigna, certo? O tempo do final de vida. Não, o tempo do relógio. Esse é o mais correto. Mas o tempo do sagrado, com um propósito específico, o tempo da visitação, da colheita, da bendição da ação, o tempo justo e o tempo do desprendimento. Cada um tem o seu, tá, gente? Então, na espiritualidade acaba que é uma fase ali de aparar arestas, tá? É um momento extremamente individual, é um momento especial e único, certo? É um tempo de se olhar, de se tocar, de ouvir, de silenciar, de escutar, de estar presente e de dar permissão para que esse momento ocorra. A espiritualidade, ela representa aí a essência humana, uma qualidade de forças constitutivas que estabelece ali o vínculo de cada ser humano em sua forma singular, na sua individualidade com o sagrado, numa relação para além da forma intelectual, tá, gente? Acaba transcendendo aí uma busca pelo significado, tá? O significado da fé, da confiança, do amor, da esperança, da partilha, fazendo com que aquela pessoa, com que aquele indivíduo que está sendo tratado, ele seja respeitado ali no seu próprio tempo e para que ele consiga buscar ali a sua paz interior, que isso é o mais importante nesse momento de tanta necessidade dessas pessoas.
Então, viver a espiritualidade é algo individual e pode ocorrer de forma natural, como eu falei para vocês, né, lá no início da aula. Não adianta eu exigir algo de um profissional ou de uma pessoa, sendo que aquilo ainda não faz sentido para a vida dele, tá? E quando a pessoa está ali na proximidade da morte, essa espiritualidade ela tem um significado tão grande de algo que ela nunca viveu, de algo que ela nunca teve antes. E isso é algo muito importante quando nos tratamos, quando nos falamos sobre superações, tá? Já que ajuda ali a restaurar, né, a esperança daquele indivíduo e encontrar também um significado para a vida diante da doença. Então vai ser a força vem da esperança, a força vem da espiritualidade, tá? Porque acaba tendo um efeito positivo ali na saúde, ao contrário daqueles que pensam que não representa ali viver na ilusão, mas sim que apesar de todos os percalços, todos os prognósticos, a vida ela continua a ter algum sentido, pois é exatamente nessa época que o indivíduo ele busca um significado, o indivíduo ele busca as suas necessidades de amor, de relacionamento, de confiança. Para quê, professora? Para viver aquele tempo que resta. E é para viver, gente, da melhor forma possível, tá? Mesmo aí na finitude, porque ainda lembrem-se que diante da inevitabilidade da morte, o sofrimento ele pode ser modificável. Perfeito, né? Esse finalzinho aqui. O sofrimento, ele pode ser modificável. Nunca se esqueçam disso, tá? Na prática diária de vocês. Então, o que eu trouxe para a gente refletir? Que para muitas pessoas, para mim, para vocês, pode parecer loucura, né? Falar assim da espiritualidade dentro de um hospital com um paciente morrendo. Mas não, gente. Isso faz parte do cuidado, isso faz parte da dor total daquela pessoa. É dessa forma que a gente vai conseguir buscar uma ligação ali, de uma transcendência, com a certeza de que não podemos impedir a angústia do outro, mas podemos contê-la ali e transmitir um sentimento, né? Mais leve, mais ameno, servir ali uma proteção maior para aquela pessoa que está no final da vida e também os seus familiares. O que busca aquele que sofre é ser compreendido através da empatia. E a empatia, ela tá ali no nosso coração, na arte de ouvir, tá? Na convicção ali, afirmando para aquela pessoa que eu valho para alguém. É exatamente assim. Acaba sendo uma ajuda ali diante de algumas incertezas daquele futuro que vem pela frente, das dificuldades atuais, tá? É o amparo para encontrar ali a sua própria resposta íntima, uma proximidade humana que liga o ser humano entre si, a ser tratado não como uma pessoa doente que vai morrer, mas sim como uma pessoa com uma história e os seus mistérios. Cada um tem a sua, eu tenho a minha e eu tenho certeza que vocês têm a de vocês também. E agora, quase finalizando, de que forma que vocês poderão contribuir com essas necessidades espirituais? Então, nós enfermeiros devemos aí analisar quais são as necessidades espirituais de cada pessoa que vai passar pela nossa vida, respeitando sua história, sua doutrina, tá? Como eu falei para vocês, cada momento que vocês passarem na vida profissional de vocês, vocês vão se deparar com uma história e que essa história você não vai agir exatamente igual com aquela outra história que você viveu em um outro dia. Não vai, não vai, porque as pessoas são diferentes, as pessoas são singulares. Então, parem aí para analisar quais são as necessidades daquele ser humano que sofre ou que está ali se aproximando da morte, de que forma que você pode dar um sentido para a existência dele até o momento final, tá? O que você pode proporcionar de melhor, quais são as verdades, certo? Se você tiver um nível de preparação de espiritualidade, ore com seu paciente, se essa for a necessidade, tá? Cumpra com o seu dever ali e tenha gratidão até pelos momentos de solidão e também de silêncio, tá? Tudo aquilo, gente, todo aquele que se dispõe a compartilhar
a espiritualidade com um doente em sofrimento ou próximo da morte, deve saber que eles encontram-se num tempo suspenso. Então, aquela pessoa que está passando por esse processo do sofrimento da doença ou próximo da morte, o tempo que ele vive, o tempo cronológico, ele é diferente do tempo nosso, do nosso tempo atual. Essas pessoas têm uma diferença ali no tempo cronológico, porque é baseado ali em passado, presente e futuro. E o grande trabalho nosso, que somos as pessoas quem cuida, é compartilhar com essas pessoas, com esses pacientes, o seu passado, para que eles possam recordá-los, para que possa celebrar, para que possa ser reconciliado se houver algo que está fora ali, né, do desejado. E o presente, ele vem para essas pessoas para ser enfrentado. E o futuro para ser muni-lo de quê? De muita esperança. Então, se atentem a essas 3 fases, o passado, o presente e o futuro, que eu tenho certeza que vocês vão conduzir de uma forma muito especial, tá? Esses pacientes, geralmente, eles têm uma necessidade de serem entendidos aí na sua totalidade como pessoas e não simplesmente ali como um exemplo isolado de doença, tá? Então, chame pelo nome, respeite, olhe no olho, tá? É nessa totalidade que nós, enquanto profissionais enfermeiros, nós, pessoas humanas, seres humanos, devemos cumprir aí para que possamos entender a única dimensão que não vai ser afetada pela morte, tá? Então, quando se vive essa espiritualidade diante daquele que sofre ou diante daquele que está aproximando da morte, a gente consegue entender ali, a gente consegue fazer um milagre, tá? Não somente um milagre que represente somente a cura, mas uma capacidade de doar-se, de compartilhar bons momentos, de ter compaixão, de ter misericórdia, tá? E é isso que importa naquele momento final, é esse momento de entrega, esse momento da partilha, do acompanhamento, da aceitação das dúvidas, das inquietações, das revoltas, gente. Vocês vão ouvir demais as revoltas, inclusive por conta de Deus, né? Geralmente pessoas que estão nesse processo de doença, de aceitação, elas interrogam, elas discutem muito a respeito de Deus. Qual o papel de Deus na minha vida? Por que eu estou nessa situação? Então, é através desse nosso acolhimento, desse nosso diálogo, que a gente vai conseguir evoluir aí no processo de cuidado. Essas opções e intervenções de cuidado espiritual eu trouxe para vocês darem uma lida em casa. Tem várias sugestões aqui que vocês podem trabalhar, tá? Diferentes opções relacionadas a esse assunto de cuidado espiritual. Para quem for seguir esse caminho, tá? Não deixe de ler, não deixe de ver de que forma que a gente pode conduzir. E por fim, há que se destacar que muitas vezes não há a busca da espiritualidade pelos profissionais de saúde, por nós, tá? Durante a nossa vida, entendendo que a espiritualidade, como eu falei para vocês, ela vem de uma construção ali pessoal, tá? Então, é por isso que eu tô tratando isso com vocês aqui, na academia ainda, porque eu achei importante abordar para que vocês formem profissionais que tenham pelo menos ali o conhecimento básico para poder desenvolver esse tipo de ação quando vocês estiverem lá no cuidado, tá? Então, quando os trabalhadores eles passam a atender a dimensão espiritual de uma pessoa que se encontra em cuidado paliativo, isso acaba representando ali uma compreensão mais profunda das suas crenças e dos seus valores. Dessa forma, ocorre uma permissão ali a esse profissional conseguindo atender de uma forma melhor todas as demandas de saúde que aparecerem a respeito dos pacientes e mantendo ali a sua integralidade, tá? Então, para finalizar, gente, é de extrema importância, tá? Que nós profissionais a gente conheça, que a gente reconheça, conheça e reconheça a importância da espiritualidade,
diante de pacientes e familiares que estejam em situações de sofrimento devido ao adoecimento, tá? Pessoas que estão há muito tempo ali no internamento em hospitais. Enquanto o sujeito implicado no processo de cuidado faz parte desse desafio, reconhecer, respeitar e saber lidar com a dimensão espiritual do paciente, bem como também da sua família, que está ali exausta, né, mentalmente. Então, é imprescindível que esse tema ele seja explorado e discutido para que haja uma disseminação aí de debate, né? Que a gente traga para o nosso presente, para o nosso cotidiano, tanto a nível de paciente, como a nível de nós mesmos, colegas e profissionais, familiares, tá? Então, quanto mais a gente falar, quanto mais a gente praticar, melhores resultados virão em se tratando de pacientes de espiritualidade. Esse foi o referencial que eu usei. Obrigado por quem ficou até aqui. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando lá no grupo, se quiser iniciar uma discussão, mas é como eu falei para vocês, espiritualidade é algo muito singular, então cada um tem a sua. Eu acho que o nosso dever é respeitar e se for para a gente desenvolver essa área, essa parte tão sensível da nossa vida, isso vai acontecer de forma natural, tá? Mas o intuito maior era provocar vocês e trazer esse conhecimento de que há muitos estudos que comprovam que é de extrema importância que a gente trabalhe a espiritualidade juntamente com o cuidado paliativo, certo? Eu vou estar postando uma atividade para vocês lá em atividade discursiva no SEI, exatamente sobre esse tema. Então, grande abraço e tchau, tchau.